Bom dia, gente! Hoje nós estamos no nosso terceiro dia e a gente vai falar sobre o relato da queda. Moisés tinha acabado de contar para aquela nação de Israel que nós tínhamos um Deus soberano, um Deus maravilhoso, um Deus que criou o jardim, um Deus que deu tudo para o ser humano, que fez até o casamento, e ele contou essa história maravilhosa de quem é esse Deus. Mas tinha um problema. Se Deus é soberano e é bom e é maravilhoso, como explicar a maldade do mundo? Como é que nós vamos explicar por que tem tanta violência, tanta tristeza no mundo? E a gente está aí contando o relato da queda. Moisés estava discipulando a nação de Israel e nós mesmos, né? Graças a Deus que aqui 3.500 anos depois, podendo ouvir esse relato, a gente pode entender por que existe maldade no mundo, apesar de Deus ser bom. Então, vamos para o relato da queda. É engraçado que a primeira coisa que a gente percebe é que ele já conta da serpente entrando e conversando com a Eva. Então, ele mostra como esse mal entrou no mundo, mas ele não mostra a origem dessa maldade. Ele não mostra quem é essa serpente. Lá no Apocalipse a gente vai saber que a serpente, a antiga serpente virou o dragão, né? Que é Satanás. Mas ele não está explicado em entender e mostrar a origem do mal. A Bíblia está tá preocupada em mostrar por que esse mal entrou, por que a gente sofre hoje. E aí ele começa já mostrando que a serpente era o mais astuto de todo animal selvagem. Quando Moisés vai conversar ali com aquela população e fala que a serpente é o mais astuto, ele está querendo ir na jugular do problema. Eu quero que vocês entendam que no antigo, que esses antigos, que as pessoas dessa época acreditavam que a serpente era símbolo tipo de vida longa, de cura, de sabedoria, que essa serpente que vivia, deixa eu mostrar para vocês como é que era o chapéu do faraó, lá do egípcio, todos tinham uma cobra, lá em Hipócrates, que é o pai da medicina, o símbolo de 500 anos antes de Cristo, tudo tem a ver com cobra, tudo tem a ver com serpente. Então, o que está acontecendo aqui é que Moisés está mostrando que essa sabedoria do homem, essa serpente, essa astúcia do homem, ela é uma raiz do grande mal. Existe uma diferença muito grande da sabedoria da serpente e da sabedoria de Deus. Deus tem uma sabedoria diferente da que o pecado colocou dentro da gente. Deus vence o mal com o bem. Deus, o maior é quem se entrega. Deus, ele quer se esvaziar. Deus é um eterno adorador. Deus, se alguém pede para andar uma milha, ele pede para que você vá 2. Deus tem a ver com essa sabedoria, sabe? Humilhada, esse se colocar, sabe? Abaixo de Deus e aprender de Deus o que é belo, o que é lindo. A sabedoria de Deus é essa sabedoria de amar e servir. A sabedoria da serpente é uma sabedoria do homem, é uma sabedoria de informação é poder, conhecimento é poder, quanto mais eu sei, melhor eu sou, a melhor parte fica para mim em vez de eu dar para o outro. Tem a ver, essa sabedoria do homem tem a ver com eu viver melhor, eu ser o mais sábio, eu ser o mais reconhecido. Ela tem muito a ver com essa força de vanglória. Então ele vai logo apresentando esse padrão de pensamento que estava na cabeça do faraó, do que eu sou forte, eu domino, e ele fala, essa serpente, esse padrão de pensamento, essa sensação, esse desejo de ser astuto, esperto, né, melhor parte, se dar bem, ele tem a ver com o mal que entrou no mundo. Então, ele mostra que a serpente foi lá e perguntou à mulher, foi isto mesmo? Deixa um adendo assim, Deus é hierárquico. Deus, ele está no centro de tudo. E ele fez uma aliança com o sacerdote Adão. E o Adão recebeu uma mulher que o auxiliava. E os dois vão cuidar ali da criação dos animais.
Aqui nós estamos tendo uma quebra da hierarquia. O animal que era para ser cuidado, ele está influenciando a mulher, que está influenciando o homem. Então o que a gente tem é uma inversão dessa hierarquia de Deus. Então a gente vê um animal indo direto influenciar a mulher, que nem a cabeça. A serpente não foi lá no Adão, a serpente foi na Eva. E aí ele chegou àquela mulher e já começou a conversar. Foi isso mesmo que Deus disse? Não comam de nenhum fruto do jardim? Ele começou a colocar dúvida na palavra de Deus, essa palavra formadora do mundo, essa palavra que o que ele fez essa palavra que não pode mentir, ela foi duvidada. E ele falou assim, é verdade? Não pode comer nenhuma árvore do jardim? E a mulher respondeu, não, podemos comer do fruto das árvores dos jardins, mas disse Deus, não coma do fruto da árvore que está no meu jardim, nem toquem nele. Deus não disse isso. Do contrário, vocês morrerão. A gente lembra, já que está fresquinho na nossa cabeça, que Deus falou, coma tudo do jardim. Pode comer livremente, só não vai comer da árvore do bem e do mal, porque quando comer, vocês vão morrer, vocês vão se separar de mim que mantenho tudo. E aí, na hora que Eva vai responder, Eva vai lá e exagera. É como se ela já tivesse começado a pensar, ó, ele não falou isso, mas ele é ruim, ele não é tão bom. Ele pediu pra gente nem tocar. E disse a serpente, a mulher, certamente não morrerão. É engraçado, né? A raiz do pecado é a falta de confiança em quem Deus é. Se você não acredita que a palavra dele é verdade, que Cristo é a verdade, tanto que o espírito anticristo é quando você nega Cristo, nega a palavra de Deus, você acaba morrendo, se perdendo, porque fora da verdade só há mentira, né? Então isso é uma mentira, ela está desmentindo a palavra de Deus. Deus disse que ia morrer, a serpente diz que não morrerá. Deus sabe que no dia dele comer, Deus sabe que no dia que dele comerem, seus olhos se abrirão e vocês, como Deus, serão conhecedores do bem e do mal. Pareceu que Deus é mesquinho, né? Esse Deus que criou tudo, esse Deus que levou Adão, deu um jardim, deixou ele dar nome para os animais, esse Deus que está ensinando o que é bem ou mal dia após dia, agora parece que ele está com medo de perder o poder. Ele que é o Criador, nós somos só criaturas. E aí ele começa, ó, no dia que deles comerem, seus olhos se abrirão e vocês, como Deus, serão conhecedores do bem e do mal. Um adendo aqui é que não existe nota falsa de R$ 30, porque não existe R$ 30. A distorção, ela vai estar em cima de uma palavra verdadeira. Por isso que a gente tem que conhecer muito a Bíblia. De certa forma, a serpente não mentiu. No dia que a gente comesse os frutos, os nossos olhos se abrirão e como Deus a gente ia saber o que era bem ou mal. Isso é verdade. O que não é verdade é todas as outras coisas que Deus é. Então, conhecer bem ou mal, a gente está conhecendo. A gente vê pelo aborto, pelos suicídios, pelos tudo que acontece, pelas doenças, a cada dia que passa mais câncer, violência, corrupção, caos, terremoto, dores, tristeza, depressão, estupros, alterações de sexualidade, quebras de casamento, crianças viciadas, adolescentes viciados em drogas. Então, realmente a gente está conhecendo mal. Nisso não mentiu. Mas o que mentiu foram as consequências. Então, a gente não é soberano ao mal. Então, a gente conhece, mas o mal nos domina. E é exatamente isso que é a grande diferença do cristão e do não cristão. A partir do momento que Jesus Cristo morre e nos lava pelo seu sangue de regenerador, o Espírito Santo vem habitar na gente. E é esse Espírito Santo que nos habilita a conseguir, pouco a pouco, e vencendo o pecado, transformando o nosso coração. Então, a gente não é soberano sobre o mal. Soberano sobre o mal é só Deus. Então, sem Deus, a gente vai só migrando de pecado em pecado. A gente não consegue nem enxergar as nossas condições. Então, realmente é o que está acontecendo. A maldade entrou no mundo porque a gente está conhecendo o bem e o mal. Quando a mulher viu que a árvore era boa
que a árvore parecia boa ao paladar e era atraente aos olhos, além disso desejável para ela obter o discernimento, tomou seu fruto, comeu e deu a seu marido também. Gente, tanta coisa que eu tenho para falar disso aqui. Depois vocês me falam que estão ficando muito grande as leituras, tá? Mas é porque a Bíblia é infinita. Primeira coisa, o pecado, ele sempre vai dar uma aparência de atração. Então, no primeiro momento, quando a gente começa a olhar, sempre é atrativo. Quando a gente pensa assim, o pecado, a gente sempre tem desejo, a gente quer a gula, a gente tem desejo, a gente acha que o alimento é bom, a gente não entende que aquilo mata a gente. Tipo, a vaidade, né? A gente quer ser adorada, a gente não entende que a gente vai envelhecer e que ela vai custar caro. E a gente vai fazer plástico, vai tentar, vai viver uma vida toda ali. O dinheiro, a gente tem uma atração achando que, dependendo, se eu tiver o dinheiro, meus problemas se resolvem. E a gente passa a vida toda tentando encontrar dinheiro e pensando, se eu trabalhar mais, eu vou ganhar mais. E um pneu de carro fura, um gás acaba e você nunca tem. Então, todo ídolo, todo pecado, ela vai parecer agradável ao paladar. Ninguém desobedece a Deus achando que vai sofrer. O grande problema é que pecar só leva a sofrimento. A segunda coisa, esse amarelo era isso. Esse vermelho e deu a seu marido e comeu também. Adão estava ouvindo a conversa o tempo todo. Adão, esse representante, estava ali do lado da Eva. Ela deixou a Eva conversar com a serpente. Ele foi extremamente. Ele perdeu essa função de sacerdócio. A Bíblia deixa claro, você vai ver ali, ó. Em vários aspectos, você vai ver em 1 Timóteo 2,14, você vai ver que a mulher, ela foi enganada, ela realmente ficou com medo, vai que esse Deus vai, tipo assim, mas o Adão não, o Adão pecou. Ele era o nosso representante legal. Ele estava ali do lado. O papel dele era falar, esposa, não conversa com a serpente, não. Ou se ela tivesse comida, falar, eu não vou comer. Levar a Eva até Deus e os dois se arrependerem ao pé dele. O papel do marido era observar essa esposa, era mostrar que ele era o sacerdote do lar, mas não, ele estava calado, ele estava ali mudo, ele estava ali sendo manipulado por essa situação. Então, o homem que era para ser esse cabeça da mulher, que era para subjugar essa serpente, né, começa a ter essa inversão. A serpente conversando com a mulher e a mulher subjugando o homem. Os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus. Então, juntaram folhas de figueira para cobrir-se. Eu fico imaginando esse momento, sabia? Essa perca dessa inocência, esse momento onde eles percebem o quanto de maldade existe no mundo, nesse momento que eles olham para o próprio coração e começam a ver desejos, cobiças, competições, ira e começam a não querer mais contar isso um para o outro. Quando começa a ter o medo de ser julgado, quando eles começam a se cobrir e tentar com figueira e tentar se cobrir, e quando eles começam a olhar para Deus santo, separado de todo mal e perceber que tem maldade, eu acredito que deve ser um momento de extrema aflição, onde um não podia confiar nem mais um do outro. Ouvindo o homem e sua mulher os passos do Senhor que andava pelo jardim, quando soprava a brisa do dia, esconderam-se da presença do Senhor, Deus, entre as árvores do jardim. É a primeira coisa que a gente faz, sabia? Quando a gente peca, quando a gente está em pecado, a gente para de querer orar, a gente para de querer ir na igreja. Quando é uma das coisas que eu percebo assim, ó, quando um casal começa a brigar, eles param de ir para a igreja. Eles param de querer procurar, eles querem estar a própria razão. Quando a gente começa a desagradar o Senhor, ou quando a cobiça começa a ser mais importante que o próprio Deus, a primeira coisa que a gente faz é se esconde da presença do Senhor. Mas nosso Deus maravilhoso, nosso Deus incrível, chamou o homem e perguntou, onde está você? Ele mesmo vem atrás da gente.
E ele respondeu, né? O Adão respondeu: ouvi teus passos no jardim e fiquei com medo, porque estava nu e por isso me escondi. A resposta de um homem pecador na frente de Deus é sempre temor. Quando a gente consegue ver Deus, quando a gente consegue ver sua santidade, quando a gente consegue ver seu amor, quando a gente consegue ver quem Ele é e quando a gente vê quem nós somos, não existe uma outra resposta que não seja o temor, que não seja o medo. E Deus perguntou: quem disse a você que estava nu? Você comeu o fruto da árvore que eu proibi de comer? Gente, isso é forte demais. Até aquele momento, a única voz a única voz que Adão seguia, a única voz que Adão ouvia era de Deus. E aí, de repente, ele descobre que ele está nu, ele descobre que ele está pelado, que ele está exposto por uma voz que não era de Deus. Quem disse? De onde você ouviu? Muitas das vezes, a gente não ouve a voz de Deus, a gente não lê a Bíblia, a gente não ora e a gente ouve a voz do mundo. E a gente ouve a voz do você decide o que é bem ou certo. Cada um tem a sua verdade, cada um tem a sua opinião, cada um tem. A verdade é relativa. E é como se Deus falasse: de onde é que você está ouvindo? De onde você está bebendo sua água? Tem uma parte da Bíblia muito forte que a gente vai chegar lá, que ele falou que a gente deixou de ir para as nascentes de água pura e cavou cisternas que são furadas. Então é como se a gente agora está ouvindo de onde? E isso é uma coisa que a gente tem que pensar. O que a gente anda lendo? O que a gente está assistindo? O que a gente está ouvindo? O que a gente está focando? De quem disse? Quem está falando nos seus ouvidos? Tá certo? Qual voz você está ouvindo? É a de Deus? Aí ele já pergunta: você comeu o fruto da árvore que eu prometi de comer? Que eu proibi de comer? Gente, aqui eu acho que está o grande erro de Adão, sabia? Adão foi enganado, foi. Não, a Eva foi enganada, foi. Adão pecou voluntariamente, sim. Adão poderia evitar de ter pecado e ter falado, conversado com Eva, sim. Mas nesse momento aqui, que Deus perguntou: você comeu? Se a reação, eu acredito, fosse de arrependimento, que é o que João Batista, arrependa-se, faça caminhos retos ao Senhor. Se fosse de prostração, se fosse: Senhor, eu pequei contra ti, me desculpa, Senhor, eu pequei contra ti. Se fosse um quebrantamento, porque a gente vê Davi, o homem segundo o coração de Deus. A gente vê que Deus perdoou Davi, porque Davi rasgou as roupas na frente de Deus. E eu não estou dizendo que o pecado não é caro, e eu não estou dizendo que não precisaria do sacrifício de Cristo, e eu não estou dizendo que nosso Deus não é maravilhoso, mas o que eu estou pensando é que o caminho é de arrependimento, é de quebrantamento. O caminho de quando Deus nos confronta é de se derramar em pó. E o homem, Adão aqui, ele teve uma postura totalmente diferente. Ele foi lá e falou: foi a mulher que me deste por companheira, que me deu do fruto da árvore e eu comi. Ele falou: Deus, o que eu fiz? Eu comi, mas o problema não sou eu. O problema é a Eva que me deu. E não é nem a Eva, o problema é você que me deu a Eva, que nem é tão bom auxiliador ainda, e me influenciou a comer. Então, em vez de arrepender, ele foi lá e se justificou. Gente, quantas vezes a gente se justifica? Não houve arrependimento aí, não houve confissão, houve justificação. A gente precisa parar de se justificar e começar a entrar nessa caminha de arrependimento verdadeiro. Então o Senhor Deus, ele foi direto na mulher e perguntou: que foi que você fez? E a mulher foi lá e deu uma desculpa. A serpente me enganou e eu comi. Eu creio que a mulher aí também, se ela tivesse caído de arrependimento, chorado, às vezes ela poderia ter influenciado Adão a chorar também, aos dois quebrantarem, chorarem, pedirem perdão.
mas houve de novo, ele diz que a culpa é da Eva, a culpa na verdade é de Deus, e a Eva acredita que a culpa é de Deus, e a culpa da maldade do mundo continua sendo de Deus, e a gente é ruim, mas o problema não é a maldade de dentro da gente, o problema é a maldade que está de fora, como se a gente não fosse tão ruim por dentro, e a gente não escolhesse tantas coisas ruins. Então o Senhor Deus declarou à serpente. É engraçado, né? Deus não dialoga com a serpente. Deus foi lá, conversou com Adão, conversou com Eva esperando arrependimento. Nenhum dos dois teve arrependimento e ele já foi direto para a serpente, já dando o abalo, né? Uma vez que você fez isso, maldito é você entre todos os rebanhos domésticos e entre todos os animais selvagens. Sobre seu ventre você rastejará e o pó comerá todos os dias da sua vida. E aqui a gente vai entrar numa parte que eles chamam de proto-evangelho. Porém, inimizade entre você e a mulher, e entre a sua descendência e o descendente dela, e este ferirá a sua cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Gente, esse aqui é o início do evangelho, do proto, que a gente fala do iníciozinho do evangelho. Então Moisés está contando que o pecado entrou no mundo por causa da astúcia do próprio homem, da serpente, esse pensamento maligno, onde eu vou me dar bem. E ele vai lá e seduz a mulher duvida que Deus é bom, ela vai lá, negocia aquela semente, se sente influenciada a pecar. O homem vê isso, em vez de ser o sacerdote, ele se cala, ele deixa a mulher pecar, ele deixa ser influenciado para pecar também, e quando Deus vem atrás deles, não teve arrependimento. Teve simplesmente um colocando a culpa no outro. E quando ele viu o que aconteceu, a distorção que aconteceu, ele já foi direto na serpente. E ele falou, você vai comer pó todos os dias da sua vida. Você vai ser maldito, mas mais do que isso, essa maldade, eu não vou abrir mão do meu mundo. Eu não vou abrir mão do meu céu e da minha terra. Vai vir novo céu e nova terra. Vai vir. Você vai ser inimigo da mulher, da descendência dela, porque vai ter um descendente dela. Vai ter Cristo, vai ter Jesus, que vai te matar, que vai matar a maldade do mundo, que vai matar esse jeito de pensar, que vai matar tudo isso, essa semente do mal. Ele vai justificar, ele vai pagar. Você pode até ferir o calcanhar, mas você vai morrer. Isso vai morrer aqui. Vocês já pararam para pensar? Na nação de Israel e naquele desejo de que toda essa tristeza, de toda essa maldade, de tudo isso que entrou nessa criação tenha fim. De Deus mesmo diz que vai vir uma luta das sementes, uma guerra onde a semente de Deus, vai vir um descendente, filho de Deus, que vai acabar com o mal do mundo. E aí a Bíblia toda, ela vai contando a história dessa guerra da semente, dessa guerra de como Satanás vai tentando impedir que esse descendente chega. E a gente vem até o momento em que Cristo chega. Cristo chega na sua primeira vinda. Cristo vence o mal com o bem. Cristo, esse verbo que se fez carne, ele vem como resposta dessa profecia 1500 anos antes. Gente, é lindo demais! É muito lindo, é muito lindo. E nós vamos ver toda essa história da Bíblia. Então, a mulher declarou: multiplicarei grandemente o seu sofrimento na gravidez, e com o sofrimento você dará luz aos filhos. Seu desejo será para o seu marido e ele a dominará. Então, começa a ter então as consequências do pecado. Porque a partir deste momento, como Deus é santo e nós estávamos em pecado, né? Nós não éramos mais santos, houve uma separação.
Então, a partir do momento que nós estamos separados de Deus, a gente começa a ter uma ruptura da harmonia familiar. Aquilo que a gente viu que era para ser aquele casamento perfeito, a gente sofre. A mulher, ela não consegue se submeter porque ela não entende essa sabedoria do reino. A mulher não é tão sábia e não consegue ser essa auxiliar idônea. Muitas vezes a mulher, em vez de auxiliar, vai atrapalhar, ela vai querer brigar, ela vai querer ser o cabeça. O marido não vai saber morrer pela mulher, ele não dá conta mais de amar a mulher como Cristo amou a igreja. Em vez de um cuidar do outro e os dois cuidarem dos filhos e eles colocarem o filho em primeiro lugar, vai existir dor, vai existir conflito, vai existir engano, vai existir medo, vai existir ansiedade. Só que com Cristo, gente, e em Cristo, a gente consegue uma restauração do casamento. A família sem Cristo é isso. A família com Cristo, o sangue de Jesus caiu sobre nós para que a gente pudesse voltar a viver de forma harmônica. Então não há casamento que Cristo não restaure, que Cristo não modifique o jeito de pensar. E ao homem declarou: visto que você deu ouvidos à sua mulher e comeu o fruto da árvore da qual ordenei que você não comesse, maldita é a terra por sua causa. Com sofrimento você se alimentará dela todos os dias da sua vida. Então, existe aqui uma quebra do sacerdócio que o homem fez. O homem, ele foi feito para ser influenciado pela mulher, entendeu? Só que quem ia deliberar era ele. Visto que ele não assumiu essa posição e não temeu a Deus mais do que temeu a própria mulher ou temeu os homens, a criação inteira é maldito. A criação inteira, gente, começa a entrar em desarmonia. A terra inteira foi afetada, tá certo? Então a gente tem aí que foi afetada a natureza. E Paulo fala que a natureza geme na esperança, né, da revelação dos filhos de Deus, Cristo em nós, a esperança da glória. Então, quando a gente está fora de Deus, gente, a terra, ela é maldita, a gente é capaz de jogar agrotóxico em tudo quanto é lugar, a gente explora tudo, a gente joga metais pesados, a gente não tem... tudo fica mais difícil. E mesmo quando nós não fazemos isso por si só, a terra geme, a gente vê o sol mais calor, chuvas, a gente já vê tempestade, enchentes, a gente vê abrolhos, ervas daninhas, né? Então, eu fico pensando, sabe, que antes a gente ia cultivar, a gente plantava e daqui um pouquinho aquilo dava a coisa mais linda. Hoje, não sei se já fizeram uma horta, mas você tem que plantar, aí vai dando erva daninha, aí você tem que ir tirando, você tem que ir organizando, você tem que ir aguando, você tem que tirar as coisas que pega, da bicha, da praga. Então, é com muito trabalho é com muito suor do rosto que a gente come nosso pão. Hoje em dia, a gente tem frustração. Hoje em dia a gente tem cansaço. Hoje em dia é tão engraçado o pecado nesse mundo. Eu falo assim, ó, se você acorda de manhã, se você estuda a Bíblia, se você ora, se você trabalha, se você faz suas coisas, vai pra academia, no final do dia você tá cansado. Mas se você não faz nada, você passa o dia inteiro no sofá, no final do dia você tá cansado do mesmo jeito. Porque o que nos cansa é o pecado. O que nos cansa o que nos dá frustração, dificuldade, cansaço, é o próprio pecado que está aqui nessa terra. E no final, o que vai acontecer é que a gente vai morrer. Não é natural, gente, a morte. A gente deve chorar. Deus fala assim que bem-aventurados são os que choram, porque deles é o reino. Existe um choro de saber que não é normal. Não é normal a morte. A gente não deve se acostumar com ela. Mas, graças a Deus, quanto maior é a dor, quanto maior é a dificuldade, quanto mais triste a gente vê, maior é a glória, como se fosse o preto no branco. Maior é a glória de Cristo que vai restaurar todas as coisas.
Deus não poupou nem seu Filho unigênito para nos restaurar, para restaurar esse mundo, para trazer novos céus e novas terras. E a gente olha isso e pensa, não há mais condenação para os que estão em Cristo Jesus. E Adão, vendo que, apesar de toda a maldade ter entrado no mundo, Deus continua sendo bom. E Deus mesmo diz que vai restaurar, que vai restaurar todas as coisas. Adão vai. Olha para a esposa, que há pouco tempo ele tinha colocado a culpa nela, e dá um nome. A primeira, lembra que nome é função? Então, a partir de agora, Adão fala: minha esposa, seu nome é Eva, pois você vai ser mãe de toda a humanidade. Minha esposa, de você, do filho da mulher, vai vir a semente, o descendente, o Cristo que vai acabar com toda a maldade. E o Senhor Deus fez roupas de pele e com elas vestiu Adão e sua mulher. Pecado é caro, pecado custa sangue. A gente tem um livro de Levíticos mostrando o tanto que o pecado é caro. O tanto que pecado é caro. Primeiro animal da história que foi morto e imolado, ele foi imolado por próprio Deus, por causa dos nossos pecados, para nos vestir, assim como a gente nos vestirá de Cristo. Então é Deus mesmo que faz o sacrifício, mostrando essa tipografia que Ele vai restaurar, que vai vir dores, que o mundo vai ter aflições, mas para a gente ter bom ânimo, porque Cristo venceu o mundo. Ah, Senhor da glória! Então dá uma alegria, não dá? Então, então o Senhor, disse o Senhor Deus, agora o homem se tornou como um de nós. Aqui mostra de novo a triunidade de Deus. Ele não está sozinho, ele é triuno, conhecendo o bem e o mal. Tá vendo que a serpente não mentiu? Deus mesmo disse que nesse aspecto o homem realmente se tornou como um de nós. Ele conhece o bem e o mal, mas ele não é mais soberano, ele não consegue vencer o mal. E eu vejo isso muito em mim. Eu sei o que é bem ou mal, mas como o apóstolo Paulo diz, o bem que eu quero fazer eu não faço, e o mal que eu não quero eu faço. Eu posso até conhecer, e infelizmente cada um vai conhecer o mal de uma forma muito profunda, mas a gente não consegue ser soberano, a não ser pelo Espírito Santo da nossa vida que nos santifica. Oh Senhor, encha essa cidade, encha esse planeta, encha seus filhos do Espírito Santo, para que a gente possa, através do Senhor, mostrar a sua glória, desenvolver esses frutos do Espírito. Não se deve, pois, permitir que ele tome também a árvore da vida e coma pela frente. Deus tinha um propósito de restauração. Existe um propósito de restauração de todas as coisas, e que para isso não é bom que a gente viva para sempre afetado pelo pecado. Existe uma nova restauração, existe a promessa da ressuscitação, que vocês vão ver lá na frente, do nosso corpo físico mesmo, e vai ser um corpo cheio de glória. Por isso, o Senhor Deus mandou embora do jardim do Éden para cultivar o solo do qual fora tirado. Depois de expulsar o homem, colocou ao leste do jardim do Éden querubins com uma espada flamejante que se movia, guardando o caminho da árvore da vida. Pronto. Agora a gente tem uma explicação. Moisés mostrou para eles que naquele local onde era para ele estar guardando, onde era para ele estarem guardando a árvore da vida, era para ele estar guardando todo aquele jardim de delícias da maldade. Naquele local a gente falhou, a gente decidiu escolher por conta própria o que era o bem e o mal, e a gente pecou e a gente não se arrependeu. E naquele momento, Adão, que estava nos representando, ele deixou a maldade entrar no mundo. Mas o próprio Deus
prometeu que iria restaurar todas as coisas. E aquele papel que Adão fazia, ele foi retirado do jardim e um anjo foi colocado para fazer esse papel de guardião. Então é isso, meu povo! Terminamos o relato de Gênesis 3 e a gente vai amanhã falar sobre Gênesis 4. Que Deus abra nossa mente para que a gente possa entender o que Moisés está tentando falar através dessa ideia e o que Deus está nos discipulando através de Moisés. Que o Espírito Santo possa colocar no nosso coração essa alegria de saber que Deus mesmo diz que iria restaurar todas as coisas, que iria prover um descendente da mulher que ia esmagar a cabeça da serpente. E graças a Deus, nosso Cristo maravilhoso, nosso Jesus, Ele mesmo, próprio Deus, se fez carne, não se apegou em ser Deus e veio. E veio para que a gente possa entender o que é glória, o que é amor. Veio para que a gente fosse salvo, para que o sangue dele nos lavasse e para que a gente pudesse ter o Espírito Santo que nos guiasse em toda a verdade. Então, Jesus, obrigada por tudo, Deus Pai, que o Espírito Santo possa estar em cada um de nós nesses momentos de leitura, abrindo o entendimento e colocando verdades no nosso coração. Traga cada vez mais pessoas para ouvir sua palavra, Senhor, que as pessoas tenham um desejo de saber quem Tu és. Amém, em nome de Jesus, amém.